Deus vai te confiar grandes coisas, mas agora Ele está provando a fidelidade no pouco. Repita em voz alta: ser fiel no pouco, e no muito Ele vai te colocar. Eu quero coisas grandes. Seja fiel no pouco. Eu vou transformar o mundo. Honra teu pai e tua mãe primeiro, que já é um bom começo. Como é que um dia vai pastorear uma igreja se não aguenta nem cuidar de uma célula? Não consegue ser fiel em coisas pequenas, vai ser fiel em coisa grande. O que é importante nós entendermos? Há um nível espiritual mais alto que está reservado para cada um de nós. E para correr com os que vão a cavalo, para correr com o cavalo, nós seremos exigidos além do que esperávamos, além do que gostamos, além do que gostaríamos, e nós seremos levados a limites extremos. Atitudes melhores, maiores, mais nobres serão requeridas de nós, mais espirituais. Eu preciso me preparar para correr com o cavalo. Você precisa se preparar para coisas maiores. Deus está levando a igreja a um nível mais alto. Deus está falando: igreja minha, para de se preocupar com as suas necessidades básicas, para de gastar tempo pedindo o que comer, o que vestir, para de pedir coisa material, para de se preocupar com coisas que eu já conquistei por vocês na cruz do Calvário. Corre com cavalos, entra numa dimensão diferente, se preocupa com coisas espirituais, vem entender meu reino, vem receber revelação, vem entender o meu plano para a sua vida, vem ouvir de mim o que eu quero para os seus dias na terra. Para de estar presa a essa matéria, confia e só me deixa resolver o que você não consegue resolver, mas que o teu coração e a tua mente estejam em coisas espirituais, estejam no céu, estejam em Deus, porque o resto Ele vai cuidar, o resto Ele vai fazer. Aplauda o Senhor forte se você crê nisso. Aleluia. Se tão somente, Jeremias, numa terra de paz você está confiado. O que Deus estava dizendo? Há pessoas que se mostram equilibradas, alegres, em harmonia com Deus e com os homens, quando tudo vai bem. Você pergunta para ele: como é que está? Está tranquilo, está favorável. Isso dura somente, exatamente até surgirem adversidades. Aí parece que vira uma chave. Perde a paz, perde a alegria, fica irreconhecível, parece que entrou um demônio, grita, fala palavrão, esculacha geral, humilha, agride. Até quando, Jeremias? Se estão somente numa terra de paz, só quando está tudo bem, você está confiado, você está firme, você está bem? A maioria aqui já aprendeu que as circunstâncias nem sempre acabam como nós queríamos, como nós planejamos. Sonhos morrem, relacionamentos acabam, as melhores esperanças que nós temos para nós e para os outros às vezes não acontecem conforme o nosso desenho, o nosso roteiro. Essa vida aqui, amados, ela pode trazer circunstâncias adversas, diversas e difíceis. E o que é o meu papel? Aprenda a viver em qualquer circunstância. O que Paulo diz? Eu amo a Deus com dinheiro, sem dinheiro, apanhando, sendo livre, pregando, estando na prisão, com enfermidade, com espinho na carne, sem espinho na carne. Eu amo a Deus, eu o adoro, eu estou no terceiro céu, eu busco a Deus, eu prego a palavra, eu satisfaço os seus desejos, eu faço a sua vontade, eu vivo mais no céu do que aqui. Eu queria mais estar no céu do que aqui, porque eu já sei como é que é lá, mas o que me prende nessa terra é ter que pregar o evangelho, porque se dependesse de mim, eu já teria subido. Eu sei viver em qualquer circunstância. Meu estado de espírito não muda, minha alegria não muda, minha paz ninguém rouba, minha felicidade ninguém rouba, a minha serenidade ninguém rouba, a minha sobriedade ninguém rouba, o meu equilíbrio ninguém rouba. Se a figueira não floresce, os campos não produzem mantimento, se as ovelhas são arrebatadas do aprisco, se nos currais não há gado, não jogue a toalha. Mantenha a sua firmeza, mantenha a sua convicção, mantenha a sua ousadia, porque só pessoas perseverantes, só pessoas corajosas, determinadas, vão receber força necessária para continuar o caminho. Se já nos rendemos diante dos desafios menores, como é que vamos superar os maiores? O que a palavra de Deus afirma? Que se numa crise você é fraco, então você é realmente fraco. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10.
Se a sua força hoje é pequena, então aumente, para de correr com os homens, começa a pensar em correr com cavalos, se torne mais forte, porque em breve essa será a sua corrida. Tu, pois, meu filho, 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Do contrário, amada igreja, que farás na enchente do Jordão? O que vai fazer quando o Jordão transbordar? Hoje, lá em Israel, devido ao intenso uso das águas para consumo humano e para atividades agrícolas, o Rio Jordão teve a sua vazão original reduzida em 90%. Mas nos dias do Jeremias, como todo rio, o Jordão tinha épocas de seca e épocas de enchente. E o que era enchente? Se você já participou de uma enchente, já conviveu com uma enchente, você sabe que enchente é tribulação. Enchente na Bíblia, aqui nessa figura, é prova, é tentação, é dificuldade. O que eu vou fazer então, quando a enchente me alcançar? Faça a sua parte, faça o que você é possível fazer, dentro daquilo que você pode agir, realizar, e o resto você entrega. Sabe por que é hoje pessoas ansiosas, que perdem o seu sono, pessoas que estão até entrando em pânico, porque elas fazem o seu melhor, mas elas continuam durante a noite tentando imaginar e maquinar o que elas podem fazer para amanhã ser melhor, e elas não descansam, elas não têm paz. Como é que eu faço quando tiver enchente? Faz o seu melhor hoje. Quando chegar em casa, deita a cabeça no travesseiro e fala: papai, meu melhor eu fiz hoje, eu entrego tudo nas suas mãos agora, porque o que eu não posso fazer, só o Senhor pode. Faz a sua parte, porque quando não restar mais força em você e acabar todas as suas alternativas, é porque não depende mais de você. A situação passou a ser impossível. Está vivendo uma situação impossível agora? É impossível, não há nada que eu possa fazer para mudar o quadro, passou a ser impossível. Então deixa eu te contar uma coisa boa para você escutar agora. Nesse nível, somente Deus pode trabalhar, não há nada que você possa fazer. Ficou impossível, está além do alcance, entrega, porque nada do que você faça vai mudar a situação. Só crê em Deus, só Ele age quando fica impossível. Como é que eu vou vencer os cavalos então? Me ajuda. Eu tenho que te dizer que Deus quer escrever a sua história, e há muitos capítulos nessa história que ainda não foram escritos. Não assuma o controle agora, não faz do seu jeito agora, não assume o controle agora. Ainda há muita coisa para você viver, há muita coisa para Deus fazer através da sua vida. Jeremias aqui, ele pensou em desistir da vocação, do chamado, do ministério, da corrida, mas não desistiu. Ele aceitou o desafio de andar com aqueles que correm a cavalo. A história de Jeremias não terminou no 12º capítulo, pela frente há mais 40 capítulos, e o que esses 40 capítulos descrevem? A própria competição, e lá na competição estava Jeremias competindo com os que iam a cavalo. No livro todo de Jeremias, há 7 passagens que são chamadas confessionais, e nelas nós vemos Jeremias outras vezes desapontado, abrindo seu coração a Deus, revelando conflitos interiores, mas mostrando que a sua tristeza é porque ele estava sendo combatido por aqueles para quem ele foi enviado, por aqueles que desempenhavam uma missão de destruí-lo. Então qual que era a tristeza dele? Eu vim para eles e eles me perseguem. É o mesmo que Jesus chorou. Jesus olhou para Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Ah, se você tivesse me escutado, como a galinha colhe os pintinhos, eu faria isso com vocês. Essa era a tristeza dele. E por quê, amados? Porque é uma aflição desesperadora você querer o bem para você e por alguém, e você ser combatido por aqueles que são alvo desse bem. Só que essa é uma situação muito frequente hoje. Pastores sabem muito bem disso. Hoje as pessoas se transformam em pessoas como foi profetizado, 2 Timóteo 3:1-4. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães espirituais também, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, pois os homens se tornarão egoístas,
Qual que é o quadro que nós temos hoje na nossa sociedade? Como os pastores hoje sofrem, tentando amar, tentando mostrar, tentando dirigir. Deus não está nisso, acorda enquanto é tempo. Não, você não sabe, Deus fala com você, mas fala comigo. E dói, porque você já sabe o que vem depois. Lá na frente vai sofrer a consequência, vai chorar, vai abrir mão do que Deus tem. E vai mudar o quê? Essa era a dor de Jeremias, é a dor de todo pastor que ama ovelhas hoje, que se levantam contra ele, que se opõem contra ele. Mas o que é importante para você saber, a história vai continuar a ser escrita. O ministério de Jeremias não parou aqui, ele durou mais 40 anos. Sofreu agonia, sofreu aflição, mas nunca se desviou do curso traçado por Deus, jamais mudou a sua posição. Houve sobre Jeremias uma tremenda pressão para que ele fizesse concessões, desistisse, se escondesse, mas Jeremias jamais, repete, jamais aceitou fazer qualquer dessas coisas. Ele começou bem e ele terminou bem, ele venceu os que iam a cavalo. Então diz em voz alta: eu vou vencer os que vão a cavalo. E amados, Jeremias não foi o único. Hebreus 11 tem uma lista de homens e mulheres que correram a pé, competiram e venceram os que iam a cavalo. Eles, sem cavalo, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Eles, sem cavalo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e esses estrangeiros iam sempre a cavalo. Sem cavalo, amados, o teu Senhor, o teu Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou diante deles na cruz, porque ele suportou todas as coisas, ele não desistiu da corrida. E nele, amados, em Cristo Jesus, nessa corrida, nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vencedores. E eu termino essa pregação dizendo: sendo assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus. Hebreus 11, verso 1 e 2.